Salve rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. E hoje, meus amigos, hoje iremos falar, eu acho que dos últimos, né? Eu acho que se pá, é, o último filme dessa leva de terror que o Pipoca Vegana tem buscado seguir, né? Nos últimos episódios só temos lançado terror. E acho que esse aí vai ter um encerramento, né, dessa leva consecutiva de episódios, pois hoje iremos falar sobre Juntos, Together, um novo filme de terror desse ano de 2025, né? Esse é um filme que eu confesso que quando eu vi o trailer, né, eu fiquei muito curioso, né? Eu fiquei tipo, caralho, né? Pois o trailer eu fiquei muito, tipo, pô, diferente, né, o elenco do filme é bom, afinal estamos falando da Alison Brie e o Dave Franco que estão juntos na vida real, né, por mais que o diretor seja novo, eu vendo aqui, ele é bem praticamente só a primeira estreia, né, no como diretor, né, o Michael Shanks. E eu pensei: "Caralho", né, tipo, e a crítica falando, né, dos melhores filmes de terror do ano, porque esse ano tá muito bom de terror, né, tá um ano muito interessante, estamos falando de um ano que foi composto por Invocação do Mal, A Hora do Mal, né, Faça Ela Voltar, Premonição, então é um ano muito completo, né, muito gigante. E eu falei e daí eu vendo as críticas, melhor filme terror do ano, né, aí eu: "Cara, eu preciso ver". Só que com essa correria, né, de filmes que estavam estreando e tudo mais, pensei: "Cara, não vamos ver o que tempo eu vou conseguir ver esse filme", mas aqui está nós falando sobre Together, Juntos. Cara, confesso que eu assisti, eu estava muito curioso pra poder assistir, trazer essa opinião pra você meus queridos. E, cara, sendo muito franco com vocês, o filme quem falou que esse filme é o melhor filme de terror do ano é alguém que tá forçando muito a barra da cabe da in do de do convitante, né, da empresa, do estúdio que convida na cabine de imprensa. Pois, com todo respeito, mas Juntos não é um filme não é um filme, ai, sei lá, eu é um filme que eu esperava mais, é um filme que foi feito por fazer, sabe, tipo, eu não gostei muito, não sou muito não é ruim, mas eu acho que não vale a pena o ingresso. Eu acho que se esse filme tivesse feito por um diretor talvez pouquinho mais com um pouquinho mais de expertise, né, poderia ter sido melhor, mas, não fui muito fã de Juntos não, cara, não gostei muito, tipo, eu esperava mais, o trailer me hypou muito, as críticas falando: "Não, melhor filme é um dos melhores filmes de terror do ano", e cara, não tá nem no top 3 do ano, hein. Desculpa, não tem como, infelizmente não dá. E cara, eu vou falar, o porquê disso, né, agora. O filme ele traz a história de um casal que tá passando por um momento conturbado, eles estão de mudança, e o personagem do Tim, ele tá passando por um certos BO na vida dele, ele acabou tendo uma perda, né, então ele teve uma perda, mas ao mesmo tempo no momento que ele tem essa perda, ele persegue muito esse sonho da infância dele, quer ser um cantor famoso, né, alguém famoso. Em contrapartida, ele é muito amado pela Milly, né, que é uma professora que tá meio que bancando ele, que tá segurando muito as pontas por ele. E, tipo, não escuta as críticas das outras pessoas que sabem que é um casal fadado ao fracasso. E já é uma profundidade até mais interessante, né, para o filme. Porque já começa com o casal já passando por momentos complicados. Você pensa: "Ah, então isso vai dar margem pra merda", assim, né. E nesse meio tempo eles se mudam pra essa casa, e nessa casa eles percebem que eles estão perto de um local, eh
que é marcado por como se fosse um ritual, né, como se fosse uma parada mais não é satânica, mas é uma parada mais mística, uma parada diferente, uma parada que sai um pouco do tradicional. Eu acho muito interessante, né, que os filmes de terror desse ano, eles estão menos voltado ao satanismo, ao demônio, ao ocultismo, né, tipo, tá sendo uma parada mais tipo, eh Fazer uma parada, vamos tentar fazer algo diferente, né, tipo, o Faça Ela Voltar conseguiu fazer isso muito bem, A Hora do Mal foi perfeito nesse sentido de criar uma mitologia própria pra isso, e eu creio que o junto das poucas coisas que esse filme tem de bom, ainda consegui, tipo, falar: "Não, vamos se arriscar também e fazer uma coisa diferente", né, porque, tipo, se a gente for bater sempre com o diabo, ritual, possessão, essas paradas, vai ser difícil, porque estamos lidando com Golias do terror, né, que é o Invocação do Mal. Então, ele fala: "Não, parte para um temos um ponto legal". E daí esse ponto místico é, tipo, pô, você ama tanto a pessoa que aí você se gruda a ela, né, que você, tipo, meio que se torna siamês dessa pessoa, que você se torna um só, né. Que o trailer ele conseguiu esconder muito bem isso, né, tipo, o trailer ele tinha muitas coisas, tipo, mais gore, assim, mas ao mesmo tempo estava dando aquela segurada, estava indo com bastante calma ainda, né. Só tinha aquelas coisas que você pensava: "Mas por que isso tá acontecendo, né?". E daí foi lançando, assim, foi passando o filme, você foi entendendo o que significava, que era uma parada mais de ser só um, né, e era complicado, porque o casal tá passando por momentos altamente complicados. Eh, mas mano, eu vou ser bem sincero, o filme ele pra mim ele se destaca muito mais pela imperfeição daquele casal. Sabe, tipo, eu estava vendo umas críticas que é uma coisa que até pode fazer um pouco de sentido, que o filme ele ataca por 2 pontos de vista. Ele ataca no ponto de vista da dependência emocional, que eu achei isso um ponto de vista curioso, sabe, tipo, eu não parei pra pensar nisso, porque isso fala muito de né, tipo, no caso a Milly, ela estava muito apaixonada, estava muito dependente do Tim, que estava claramente em outro lugar, estava completamente, eh, em outra realidade, né, porque estava bastante transtornado. E ao longo do filme você percebe que os papéis foram cautelosamente se mudando, que é uma coisa ainda legal, né, que tipo, daí ao longo do filme você percebe que ele vai ficando mais dependente emocional dela, que é uma coisa que eu achei isso muito curioso, né, tipo, porque quando eu vi o filme, eu não parei pra pensar nisso. Eu pensei tipo: "Cara, pô, legal, pô, maneiro, né", tipo, eu não paramos pra pensar nisso. Então você percebe que, tipo, no final eles aceitam que são dependentes emocionais e acabam ficando juntos, ficando uma só pessoa, né. Eu acho que isso foi uma representação até um pouco mais gore, né, eu acho que o terror, ele tem voltado muito a ser muito ambíguo, né, muito ambíguo e abraçando de volta ao gore, né. A gente viu isso, por exemplo, em A Substância, eu acho que A Substância pra mim envelheceu muito bem. A primeira que assisti eu pensei: "Pô, que merda é essa, né?". E daí você vai entender que a substância fala da questão do etarismo, da versão, da questão de outras grandes questões, e o Juntos eu não parei pra pensar, ele falava: "Ah, não, sobre dependência emocional". E também tem o outro ponto que fala sobre, eh, a representação de um casal na vida real, né, que fala das crises de um namoro, de um casal que supera as suas crises e tudo mais. Então fala sobre esse casal, né, que é uma representação meio gore, assim, de um casal da vida real, né. Então, tipo, eu acho que se encara o filme por esse ponto de vista, é interessante.
mas ao mesmo tempo, sabe quando você não eu pelo menos falo por mim, né, eu não sou capaz de falar pelos outros, sou capaz de falar unicamente por mim. Eh, eh, cara, eu particularmente, eu não abracei muito isso. Eu confesso que eu esperava, eh, um pouco mais, eu acho que, tipo, é muita questão de abraçar, muita questão de você abraçar esse misticismo, mas sabe quando sabe, eu não gostei, sabe, eu honestamente não fui muito fã dessa mitologia, digamos assim, pois é uma coisa que até você entender, até você abraçar, acabou o filme. E o filme ele você vai tendo certas camadas que você vai tipo, vo você pode facilmente se perder ali, você pode facilmente, tipo, entender que é um filme que choca por chocar. Não choca por como se fala? Por algum motivo específico, sabe. É igual, por exemplo, o final, da Substância, que até agora eu não consegui. Eu acho que é um tipo de terror que vai de pessoa abraçar e não abraçar. Eu acho válido a tentativa de tentarem trazer esse terror de volta, afinal, pra quem não sabe, o terror nos anos 80, 90 era muito assim, né. O terror hoje em dia é um terror que tem sido cada vez mudado, né, que o gore, ele saiu um pouco mais de cena para trazer questões mais emocionais, questões traz o terror, não um terror fictício, mas um terror do dia a dia com pegadas fictícias, né, com dilemas, não, com ferramentas fictícias. Cara, tipo, eu vejo como se fosse uma parada de que, tipo, tem um momento que funciona. Quando você vê a substância a segunda vez, você, tipo, adota. Daí você pensa: "Ah, não, tudo bem, é isso". Eh, faz certo sentido, mas nesse aí eu confesso que não me apeteceu. Confesso que, tipo, o filme ele demora muito. Teve todas as ferramentas possíveis pra se destacar, todas, sem exceção, todas, todas, todas. Trouxe um casal em crise, trouxe que eles estavam de mudança, trouxe um misticismo, mas sabe quando você não pelo menos no meu caso, né, eh, até a jornada final, até você entender o que mostra, você você desistiu do filme, largou mão? É isso, eu vejo esse filme como um filme que você, tipo, você larga um pouco de encarar ele de uma maneira mais séria, de uma maneira tipo: "Não, agora vamos entender ele mesmo". Você acaba largando isso, e no momento que o filme não pôde ter largado, que é a explicação do porquê de tudo aquilo, né. Então, sei lá, sabe, tipo, eu esperava um pouco mais desse filme. Pra quem fala que é um dos melhores filmes de terror do ano, eu não acho, eu não vejo esse filme como terror. Acho que mas eu também preciso encarar, acho que, tipo, eu não vejo esse filme eu não via, não veria, mas agora sendo coerente, sendo menos hipócrita. Diante de todos os filmes que a gente falou, né, ao longo desse ano que foi de terror, que foi Premonição, Faça Ela Voltar, A Hora do Mal, o próprio Invocação do Mal, eu acho que o terror, ele se mostrou como um gênero muito flexível, um gênero muito, como se fala? Eh, que ele ataca por várias camadas, apresenta várias camadas, e que, como posso dizer? E que ele tem diversas formas de ser executadas. Então, o terror não é necessariamente um jump scare ou um terror psicológico, ele pode ser um suspense só, ou pode ser um terror de chocar por chocar, ou pode ser um terror dramático, ou pode ser um terror mais ocultista, ou pode ser apenas um gênero que atua por diversas frentes com algumas ferramentas diferentes. Então eu achei isso muito legal. Eu acho que, tipo, o saldo final do gênero nesse ano é muito positivo. Mas um filme, tipo, tem filmes que você abraça, tem filmes que não, e esse dos filmes que eu falei, esse é o pior,
pra mim desse ano, fácil. Porque porque a história não foi muito cativante, demorou muito pra eu, tipo, pra eu falar: "Ah, tá, entendi, agora entendi". É, tá bom, né. Tipo, é um filme meh, não é completamente ruim, mas é um filme meh. É um filme que, tipo, mas, tipo, tem coisas assim, de se elogiar. Eh, eu acho que, hã, os efeitos especiais desse filme são efeitos especiais no caso, barra efeitos técnicos, tipo maquiagem e tudo mais, muito bom. Eu achei isso muito bom. Igual eu falei, eu via muito o final da Substância nesse filme, né, que era um terror mais gore, assim, mais nonsense. Então, pô, eu via muito e tá certo. Eu acho que, tipo, tá tudo bem fazer isso, é completamente compreensível. Então, eu acho que a maquiagem desse filme é muito boa, é muito boa. Eu acho que a filmografia, a fotografia desse filme é uma fotografia ok. Não é muito brilhante não, mas é ok, é completamente ok. Acho que ela atende o padrão, mas não vai além do padrão da filmografia de filmes atuais, que é uma parada que busca, tipo, se a câmera virar pra esquerda, o que você vai ver quando a câmera voltar pra direita, ou quando a câmera fica reta. Então ela fica brincando com o espectador, eu acho isso muito legal, que atende uma câmera básica, sabe, uma câmera um pouco básica. Mas tá bom, ainda assim ok. Mas o roteiro, pra mim, eu peco e bato a tecla muito nisso, que eu acho que se fosse com um diretor melhor, um pouco mais um pouco mais com mais, como se fala, expertise, eu acho que o filme poderia ter sido melhor na sua tentativa de falar que, se tratava ou de dependência emocional, ou representação de um casal real, ou de alguma coisa, sabe, tipo, eu acho que teve todas as ferramentas, mas não foi bem executada. E pra mim isso, quando isso acontece, é muito triste, porque você vê um filme com potencial que no fim parece que chocou por chocar, né, você tem que entender, caçar, e buscar, tipo, ver a teoria pra depois ver que a prática não foi tão bem executada. E é isso. E também eu acho que o principal ponto do filme pra mim, é o que eu vou falar agora. Cara, pra mim o que salvou muito esse filme pra mim, de não ter uma nota menor, é a química do casal principal, que no caso é do Tim, da Milly, do Dave Franco e da Alison Brie. Cara, falando um pouco mais das atuações deles, pra quem não sabe, eles são casados na vida real, né, e isso ficou muito notório, porque a química dos 2 mano, estava muito grande. E olha que não era nenhum casal feliz. Não era nenhum casal feliz, imagine se fosse. Então, tipo, eles estavam brilhantes em cena, estavam muito bons. O Dave Franco, cara, ele é um ator muito bom, né. Ele, pô, já passou, já tem um tempo considerável em Hollywood já. Estamos falando de um ator que, pô, se destacava mais nos besteróis, afinal estamos falando de um ator mais voltado para o Vizinhos, Anjos da Lei, pô, participa de uma própria trilogia, que é Truque de Mestre, sabe. Ele não se permite ficar na sombra do James Franco, sabe. Tipo, ele não pensa tipo: "Ah, meu irmão tá cancelado, eu vou ficar na minha", sabe. Tipo, não, ele se permite fazer papéis diferentes, e é legal quando os atores, assim, mais conhecidos fazem papéis em filmes de terror, porque você percebe que terror ele ele permite você exercitar a sua função de atuação, isso é muito legal, cara, muito bacana. Então o David Franco ele estava muito bom nesse filme, ele estava, tipo, representando, eh, a melancolia, ele estava sendo a melancolia em pessoa, né, ele é uma pessoa completamente sem nenhum pingo de esperança, com nenhum amor próprio, e que era a melancolia em forma humana, né. Então isso era uma parada muito representativa e consequentemente, eh, trazer isso foi uma coisa muito doida, né.
E em contraponto, tipo, a atuação dele foi muito boa, porque ele conseguiu trazer todo o arco dramático. Também foi claro que ele teve a parceria muito boa com a Alison Brie, mas ele conseguiu fazer de uma maneira tão boa, assim, porque você não tinha esperança pra aquele personagem. Ele não tinha esperança nele mesmo, como você vai ter esperança nele, né? Então, era alguém que já estava fadado à melancolia, ao fracasso. Enquanto a Alison Brie, ela era a esperança, né, ela era alguém que se recusava a encarar certas coisas, que se recusava a passar por aquilo. E é muito doido, porque porque todo mundo fala: "Mano, vai embora, larga o Tim", sabe. E é bem diferente, porque não é assim. Então, ela estava sempre lá, enquanto o Dave Franco ele estava com a parte mais melancólica, mais pesada dramaticamente falando, a Alison Brie ela chegou e atuou tão bem quanto. Tipo, o Dave Franco ele foi 100% dramático e melancólico, enquanto a Alison Brie, ela se tornou durante o filme. E é muito legal, porque você percebe que, tipo, ela tinha pra mim a melhor atuação do filme é dela, porque ela conseguiu atuar numa pegada mais esperançosa, só que ao mesmo tempo uma pegada também mais melancólica, sabe. Então é muito da hora isso, cara, de verdade. Eu fico muito feliz, porque eu gosto quando casal trabalham juntos, né, mano. E a química dos 2 pra mim é o que salvou pra mim o filme, tá, que salvou o filme ter uma nota menor. Porque, cara, Juntos pra mim não é um filme, igual eu falei, não é um filme tão ruim, não é um filme horroroso, péssimo, o pior filme do ano, mas dos filmes de terror desse ano, pra mim, ele é o pior. Eh, eu esperava bem mais desse filme, e eu entendi a proposta, é uma proposta completamente válida, mas que foi executada da pior forma possível, e isso me assustou muito. Mas não no sentido que o filme assustou, no sentido tipo: "Uau, susto, terror", não, tipo, da da forma meio que perdeu a mão na execução. Mas que também foi salvo pela e que foi salvo somente pela química do casal principal, que também é um casal na vida real. Então, cara, eu vou dar para Together, Juntos, mano, uma nota 5 pro filme. Não é ruim, mas não é mas é um bom com B minúsculo. É isso. E vamos ficando por aqui, eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Se você gostou, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal, nos ouça em outras plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast. E nos siga nas redes sociais, estamos disponíveis no TikTok e também no Instagram. Vamos ficando por aqui e eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima e tchau!